presença do Senhor, saiba que você veio num banquete fresco que desceu do céu para a sua e para a minha vida, porque o nosso Deus é um Deus de novidade. O nosso Deus não é um Deus de passado, Ele é um Deus de presente, Ele é um Deus que cuida de você hoje. Ele é um Deus que sabe as minhas e as suas necessidades hoje, e Ele está cuidando do nosso dia a dia, amém, amados? Aleluia. O título desta mensagem nesta manhã é o poder de um verdadeiro adorador. Repita após mim: o poder de um verdadeiro adorador. Amém, amados? Nós vamos aprender com a palavra do Senhor o poder de um verdadeiro adorador. Juízes capítulo 6, vocês que encontraram, versículo 1, nós vamos ler. Eu vou ler partes dos versículos para não prolongarmos muito na leitura. Após nós ministrarmos a palavra, se você quiser na sua casa ler todo o texto, você comprovará que o que nós ministramos estava contido neste texto do capítulo 6. Versículo 1 diz assim, a primeira parte: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Vamos ler a última parte também. E o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. O versículo 2, a primeira parte diz: e prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel. Prevaleceu então a mão deles sobre todo Israel. E na última parte fala que o povo foi morar em montes ali, onde eles cavaram ali cavernas para si. O quarto versículo fala assim: e punham-se contra eles em campo, destruíam a novidade da terra. Versículo 5: porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Versículo 6: assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vamos lá para Atos capítulo 16 neste momento. Nós vamos estudar estas duas passagens que se relatam muito na palavra do Senhor, que tem tudo a ver com aquilo que nós vamos estudar nesta manhã. Diz assim Atos 16, versículo 23 ao 26: e havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos, e todos dizem amém. Podeis assentar, amados. Queria a sua preciosa atenção nesta manhã. Primeiro, nós, para estudarmos esses dois textos, estudarmos o ponto-chave que o Senhor colocou no meu coração, o poder de um verdadeiro adorador, eu preciso que nós entendamos nesta manhã que há uma lei para quem semeia e para quem colhe. Eu vou falar esta lei que é em todas as áreas da nossa vida. Primeiro, você colhe aquilo que você semeia. Nós sempre vamos colher aquilo que nós semeamos. Segundo, você sempre vai colher depois que você semeia. Você nunca vai colher antes de você semear. Primeiro você semeia, depois você colhe. Terceiro, você sempre vai colher mais do que aquilo que você semeia. Então o resultado da colheita é maior do que da semente, do que da semeadura. Então eu queria que vocês entendessem nesta manhã, que nós entendamos nesta manhã, que há uma lei nesta vida. Se você plantar aquilo que você plantar, você colhe. Você nunca vai colher antes de você não plantar primeiro. E depois você também nunca vai colher somente um resultado da sua semente. Você sempre colherá mais do que aquilo que você semeou. Então, para a gente entender essas duas histórias, primeiro nós começamos lá em Juízes. Juízes capítulo 6 mostra uma história real, fato
6, dizendo que o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. O povo fez o que não devia, o povo fez o que Deus não aprovava, o povo fez o que Deus não queria que eles fizessem. Então, para a gente estudar o primeiro ponto, que é a nossa adoração convoca a Deus, eu queria que você guardasse isso no seu coração. A nossa adoração convoca a presença de Deus, chama a Deus. A nossa adoração toca em Deus, a nossa adoração coloca os olhos de Deus em nós, sobre nós, atentos. Ele está com os seus ouvidos inclinados. Então, para a gente entender este ponto, que a nossa adoração chama a Deus, convoca a Deus, eu queria enfatizar também o que não um adorador, quando a pessoa não é um adorador, acontece. Quando a pessoa não serve ao Senhor, quando a pessoa faz o que não agrada a Deus, há um resultado, porque ele está semeando também, ele está plantando algo, ele está fazendo algo. Nós sempre vivemos nesta vida fazendo alguma coisa, não tem escolha. Só se os irmãos trancarem dentro de sua casa e falar: eu não vivo mais, vou ficar aqui trancado, joga aqui a aguinha para mim, joga aqui a comida para mim. Mas nós não vivemos assim. Nós saímos, nós conversamos, nós socializamos com as pessoas, nós trabalhamos, nós estudamos, mas nós estamos ativos, nós falamos, nós temos um pensamento, nós temos algo para fazer. Nós somos pessoas ativas. Então, o que acontece quando uma pessoa faz o que Deus não aprova? Ele está semeando algo. E a Bíblia nos deixou aqui claro no versículo 1 que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. A primeira coisa que temos que observar é que Deus está olhando para nós. Deus está atento, não com um olhar ruim, mas com um olhar de Pai, com um olhar de Deus, com um olhar de Criador, de um olhar amoroso, porque Ele tem amor, Ele é bom. Ele não está olhando para você para te derrubar, Ele não está olhando para você para te matar, Ele não está olhando para você para te condenar, porém Ele está olhando, Ele tem olhos. E como alguém que zela por aquilo que é dele, que somos nós, e esta terra pertence a Deus, tudo aquilo que o homem semeia, há um resultado. E o povo de Israel, ao semear o que era mal, eles atraíram algo para a sua vida. Aconteceu algo, houve um resultado. A palavra de Deus fala assim: olha, porque eles abandonaram o Senhor, os medianitas, que eram os inimigos do povo de Israel, veio e atacou o povo. E não só atacou, mas a palavra de Deus fala que a mão dos medianitas prevaleceu contra o povo. A mão do inimigo era mais forte, a mão do inimigo tinha mais poder, o braço do inimigo era mais o que prevalecia. Não adiantaria o povo se levantar, não adiantaria o povo colocar-se de pé e guerrear, porque eles não conseguiriam vencer contra os medianitas, porque a mão do inimigo era mais forte. Então o primeiro resultado que nós vemos aqui é que a mão, o inimigo, quando alguém não adora, quando alguém não busca o Senhor, quando alguém não faz o que Deus quer de nós, e ele semeia mal, ele está convocando o inimigo. Então, mesmo o resultado que um adorador convoca a Deus, a quem faz o mal convoca o inimigo. É natural. A colheita de quem faz o mal é atrair aquilo que não é bom. Então a palavra de Deus fala que o inimigo veio e atacou o povo e tomou conta da terra. E a palavra de Deus fala também lá em Juízes 3:12, outra parte que o povo começou a fazer o que não aprovava. A Bíblia fala assim: o povo voltou a pecar e foi entregue então a Eglon, outro inimigo do povo. Toda vez que o povo fazia o que não era bom, e eu quero que os irmãos entendam, não era desse jeito aqui, ó, errei, acontece o resultado. Não, Deus não opera dessa maneira. Deus não opera. Deus é tão misericordioso, Deus é tão bom, que a pessoa vai lá plantando, e Deus dá chance. Será que Ele está regando o mal? Será que Ele está cultivando o mal? Será que Ele está produzindo aquilo que vai produzir? E quando é natural, quem mexe com plantação sabe que a semente precisa ser regada, precisa ser trabalhada, a terra precisa ser cuidada,
alguns meses, não, era algo de muito tempo. O povo fazia o que era mal e ficava lá, ó, o meu pecadinho aqui, olha aqui, eu estou regando, estou cuidando, estou alimentando, estou fazendo ele crescer. E quando aquilo cresce, há um resultado. Então é natural, quero que os irmãos entendam, o nosso Deus é tão bom, que Ele dá um tempo para a pessoa se arrepender, Ele dá um tempo para a pessoa voltar atrás, Ele dá um tempo para a pessoa largar a semente que não presta, Ele dá um tempo ainda para a pessoa fazer o que é bom. Então, amados, quando a Bíblia fala que o povo pecou, o povo errou, o povo passou meses, passou anos, passou um longo tempo no pecado. Então o que acontece? Toda vez que o povo de Israel pecava, atraía espíritos malignos, atraía o inimigo, a um mundo espiritual, cujo você não vê, cujo você e eu não contemplamos com os nossos olhos, mas tudo aquilo que você vê no natural, acontece no espiritual. E eu queria que os irmãos entendessem isso, porque isso está enfatizado lá em Marcos capítulo 5. Em Marcos capítulo 5, Jesus pisa na terra dos Gadarenos, uma terra onde cuidava-se de porcos, uma terra onde o povo ali idolatrava os porcos. E por que isso é ruim, pastor? Não é porque o animal seja ruim, é porque Deus instituiu uma linha, Deus instituiu algo que o povo deveria ser obediente àquilo. E toda vez que a palavra de Deus fala que o povo não poderia comer nem tocar em porcos, era Deus querendo mostrar a simbologia do pecado. Deus coloca um limite, não adultera. E quando nós passamos esta linha, nós fazemos o que é imundo. Então, para o povo de Israel entender as verdades espirituais, Deus institui algo natural e fala: este animal é imundo, este animal vocês não tocam, este animal vocês não pegam, este animal vocês não comem, este animal é imundo. Há uma linha, há uma lei, há algo que Deus quer que nós obedeçamos. É natural que um casal, alguém que se casa, vai querer fidelidade. E Deus, quando Ele escolhe um povo, Ele quer fidelidade no seu povo. Ele quer que o seu povo responda a Ele com amor, com gratidão. Então, amados, quando Deus coloca esta lei, que não deveria se cuidar de porcos, é porque Deus queria mostrar, se o povo desobedecesse aquilo, que era algo muito simples, eles também porventura estariam desobedecendo outras coisas. Então, amados, lá em Marcos capítulo 5, preste bem atenção, a Bíblia diz lá no versículo 9 ao 12, diz assim: e perguntou-lhe, havia um demoniado ali, havia uma pessoa possessa, havia uma pessoa dominada pelo inimigo, dominada por espíritos malignos, Jesus perguntou: qual é o teu nome? E a Bíblia fala, respondendo, disse: legião é o meu nome. Legião deveria ser em fase de 6.000 a 10.000 espíritos malignos, porque somos muitos, disse o endemoniado. E rogava-lhe, olha o que o demônio pediu, e rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela região. A Bíblia fala que eles pediram a Jesus para não enviar eles, não fora do demoniado, fora da província, fora da região, fora da terra, fora daquela área. Por quê? Porque aquela área era algo que atraía eles. Aquela área era a área de pecado, aquela área era a área onde estava tudo imundo, aquela área era a área onde as pessoas não tinham santidade, aquela área era a área que os demônios gostavam. Não nos envia daqui, nós gostamos desta área, nós gostamos desta terra. Eles preparam tudo para a gente entrar, eles adornam do jeito que a gente gosta, eles enfeitam do jeito que nos atrai. Ei, aquilo que a gente está enfeitando, está atraindo quem? Está atraindo quem? A Bíblia fala que depois que o povo fez o que era mal, o inimigo entrou, o inimigo invadiu. Deus deixou, por quê? Porque o povo queria, o povo largou Deus. Então lá em Marcos capítulo 5,
Aí a Bíblia continua assim: e todos aqueles demônios lhe rogaram. Aí é o segundo pedido: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Demônio gosta de porco. Demônio gosta, é o simbologia de imundície, de sujeira. Manda para os porcos. Demônio gosta, o inimigo gosta de coisa suja. Este é aquilo que uma pessoa que vive no mal produz, aquilo que a pessoa vive no pecado produz, aquilo que a pessoa semeia o que não é bom, vai atrair. É igual você na sua casa e na minha casa, você deixa lá o lixo lá amontoado, deixa lá, para você ver se vai vir rato, vai vir barata, vai vir mosquito, vai vir tudo que você não quer. Esses dias mesmo, ontem estava numa casa, eu e minha esposa, e veio o ratinho lá. Minha esposa, eu falei: meu Deus, alguma coisa entrou aqui dentro. Era um rato. Ela pulou da cadeira, quase que foi arrebatada. Falei: Jesus, a menina, eu até assustei. Falei: o que está acontecendo? Era um rato. Ninguém gosta de rato. Ninguém gosta de coisa que não é boa. Ninguém gosta de barato. Ninguém gosta de mosquito que fica voando na sua casa toda hora. Porém, se nós deixarmos a imundície lá, atrai eles. Tem certeza disso? E com a Bíblia, com a vida espiritual, com a nossa vida, é a mesma maneira. É a mesma coisa. Mas eu não quero ficar só nesse ponto de quem faz o que é mal. Eu quero entrar no propósito de hoje, que é quando alguém verdadeiramente adora a Deus, o que ele faz? O que acontece? A Bíblia fala lá em Juízes capítulo 6, diz assim, no versículo 7, o versículo 6 termina assim: o povo ficou muito pobre, o povo empobreceu, o povo morava em cavernas, tudo que o povo plantava, o inimigo ia lá e roubava, tudo que o povo fazia, o inimigo ia lá invadir e tomava. Aí o versículo 6 fala: e o povo ficou pobre. Mas no versículo 7 é a chave: porém, os israelitas clamaram ao Senhor. Quando o povo viu toda aquela situação, quando o povo viu o resultado do seu pecado, aí o povo foi para o joelho, aí o povo foi adorar, aí o povo foi buscar, aí o povo foi se lembrar de Deus, aí o povo chamou Deus, aí o povo foi orar, o povo levou a oração a sério, porque, amados, não tinha outra saída, não tinha mais o que fazer. O inimigo já estava forte, o inimigo prevalecia, era com gafanhoto, era multidão de inimigos sobre eles. Aí é o poder da oração. Quando você dobra o seu joelho na casa do Senhor, você está chamando a atenção de Deus. Não é somente um ato religioso, há algo que você e eu produzimos no mundo espiritual. Quando você e eu dobramos os nossos joelhos na nossa casa, você não está ali dobrando-se para pecar, mas você e eu estamos nos dobrando como uma semente na terra, uma semente que chama a atenção de Deus, uma semente que busca a face do Senhor. Oração, o povo começou a clamar. Aí a Bíblia fala, olha aqui que lindo, a Bíblia fala o seguinte no versículo 8: enviou o Senhor um profeta. Lá no versículo 10, no 11, diz assim: então o anjo do Senhor veio. Quando o povo começou a orar, eu não sei quanto tempo eles começaram a orar, eu não sei quanto tempo foi a oração, eu não sei se foi de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana, um mês, eu não sei quanto tempo, mas eu só sei de uma coisa: desde o momento que eles começaram a orar, Deus começou a olhar para eles e falou assim: cadê o meu profeta? Cadê o meu profeta? Cadê o meu homem de Deus? Aí Deus vai lá e chama o profeta, aí o profeta é usado para falar com o povo, aí depois fala assim: o Senhor enviou um anjo. Aí Deus chama um anjo lá e fala assim: vai lá, porque eu estou dando livramento ao meu povo, vai lá, porque o meu povo convocou o meu nome, vai lá, porque a oração deles tem chegado até mim. Eu não sei que situação você tem vivido, eu não sei como tem sido a sua vida, mas experimente adorar ao Senhor, e adorar ao Senhor não somente contém em hinos, isso é parte, em louvores, isso é parte, mas o verdadeiro adorador
oração, amados. Deus começa a agir. Nós lemos lá em Atos capítulo 16, já passou muitos anos, milhares de anos após essa história, e vem um homem chamado Paulo e Silas, e a Bíblia fala no capítulo 6, se você ler em casa, que o Espírito Santo fala com Paulo e com Silas: eu quero vocês lá na Macedônia, eu quero vocês numa cidade, lá numa colônia chamada Filipos, eu quero enviar vocês para lá. Aí a Bíblia fala lá no versículo 3, diz assim: e eles saíram a procurar um lugar de oração, e à beira do rio estava uma certa mulher chamada Lídia, que servia a Deus. Esta mulher não conhecia Jesus como Paulo e Silas conheciam, porém ela adorava a Deus. E quando o versículo fala que ela adorava a Deus, é porque ela orava, é porque ela cantava, é porque ela cria que existia um Deus na terra. E quando você somente tem este conceito na sua mente, e você crê, e você ora, o Espírito Santo começa a trabalhar em seu favor. Começa. E aí Deus toca lá em Paulo e Silas: vai lá naquela cidade lá, que eu tenho um projeto lá. Vai lá, porque tem alguém clamando, tem alguém orando. Quando eu e você oramos, Deus trabalha. Você nem vê às vezes, você não vê o profeta saindo lá do Brasil, você não vê o profeta saindo lá da China, você não vê de onde ele sai, mas quando ele abre a boca, Deus fala. Porque Deus está trabalhando em favor daqueles que buscam Ele. Você chama a atenção de Deus. O segundo ponto que nós devemos observar é que Deus começa a agir. Há uma ação de Deus quando alguém verdadeiramente adora Ele. Há um agir de Deus, há um mover de Deus. Deus não só é chamado a atenção, mas Ele agora começa a agir, Ele começa a fazer, Ele começa a operar, Ele começa a fazer a vontade dEle. Para a gente entender este ponto, eu queria somente enfatizar para os irmãos o que acontece quando alguém se entrega a fazer o que é mal. Há uma ação também do inimigo, há uma ação do inimigo da sua e da minha alma, daqueles que não observam e não amam a Deus. A Bíblia fala, nós lemos, eu quero repetir para enfatizar este ponto, que depois que o povo fez o que é mal, a mão do inimigo prevaleceu, era mais forte. Quando alguém está vivendo de uma maneira errada, de uma maneira que não agrada a Deus, o inimigo se torna grande, o inimigo se torna forte, o inimigo tem poder sobre aquela pessoa, o inimigo tem força, o inimigo opera, há uma ação maligna. A Bíblia fala que ele semeava, cultivava a terra, mas na hora da colheita o inimigo ia lá e falava: obrigado, então me dá aqui que é meu. Muita gente vive dessa maneira, ele trabalha, cultiva, o dinheiro parece estar na mão, mas de repente não sabe o que acontece, o negócio desaparece, não dura, não chega, não dá. Há uma ação maligna por detrás de tudo isso. A Bíblia fala, e nós lemos, que o povo empobreceu, o povo ficou pobre. E essa pobreza aqui, amados, em todas as áreas. Faltava dinheiro, faltava alegria, faltava paz, faltava tudo, faltava família, faltava tudo. Agora a Bíblia fala que eles viviam em cavernas, viviam com medo. Tem muita gente vivendo com medo, tem muita gente vivendo sem paz, tem muita gente vivendo oprimida, tem muita gente vivendo na solidão, tem muita gente que parece que a coisa numa vida não sorri para ele, para ela. O povo estava assim, oprimido, abatido, angustiado, estava tudo que você possa imaginar, porque o inimigo fez isso, produziu isso na vida deles. Mas quando o povo começa a clamar, quando o povo começa a semear oração, louvor, adoração a Deus, algo acontece. Algo acontece. A Bíblia fala em Tiago 4:7, diz assim: submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. A
primeira chave do versículo é: nós temos que nos submeter a Deus. Quando nós oramos, nós nos entregamos ao Senhor, nós nos submetemos à vontade dEle. E quando você submete à vontade do Senhor e você começa a resistir às coisas do diabo, resistir o inimigo, e nesta manhã eu te convoco, nesta manhã começa a resistir à pobreza, começa a resistir à miséria, começa a resistir a vida de tristeza. Não é isso que Deus tem para mim e para você. Há gozo na presença do Senhor, a alegria na presença do Senhor, a restauração na presença do Senhor, a cura na presença do Senhor, a liberdade na presença do Senhor, a vitória na presença de Deus. Resista, começa a resistir. Não é isso que Deus tem para mim e para você. Não é isso somente. A vida não é só de tristeza em tristeza, não. Resista a isso. O povo ficou numa situação tão ruim que eles falaram: não aguentamos mais, não dá. Vamos começar a submeter a Deus, vamos começar a orar, vamos começar a resistir isso não pode fazer parte do povo de Israel. Isso não pode fazer parte da nação israelita, de um povo que foi chamado por Deus, de um povo que foi escolhido por Deus, de um povo que foi chamado para ser dele, de um povo que é somente dele. Isso não faz parte de você, amado. Quem é o seu Senhor? É Satanás ou é Deus? Se é Deus, começa a resistir às coisas do mal. Comece. Resiste. Não aceite a doença, não aceite a enfermidade, comece a orar. Quando você começa a orar, você está falando: não aceito isso, não aceite. Ore, busque a Deus, porque Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que eu peço, ou daquilo que você pede, amados. Quando o povo começou a orar, a primeira coisa que eu observo nessa história, depois você vai ler em casa, é que Deus colocou pesadelo no acampamento do inimigo. Quando eu e você começamos a louvar a Deus, quem fica sem dormir é o diabo, não é você. Quem passa a ter pesadelo é o acampamento do inimigo, não é eu. Tem muita gente tendo pesadelo à noite, tem muita gente que nem dorme à noite, preocupado, cansado, oprimido, fatigado. A pessoa não consegue dormir, mas nesta manhã você vai começar a dormir, porque você vai começar a orar, você vai começar a entregar sua vida a Deus. E quem não vai dormir é o problema que você está enfrentando nesta manhã. Quem não vai começar a dormir é o acampamento do inimigo. Olha o que a Bíblia diz, olha como é lindo a palavra de Deus. A Bíblia fala lá no capítulo 7, versículo 9. Olha o que a Bíblia fala. Quero ler a palavra. O Senhor disse a Gideão: levanta-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-los nas suas mãos. Pode ir lá, vai lá. Deus chamou Gideão e falou assim: vem cá, meu filho, vem cá que eu vou te mostrar o que a oração do meu povo fez. Vem cá que eu vou te mostrar o que está acontecendo lá no acampamento do inimigo. Aí Deus convida Gideão e Gideão vai lá. Vai lá, a Bíblia fala que ele vai com um servo, só 2 pessoas, vai lá escondidinho e começa a ouvir o que está acontecendo lá no acampamento. Aí a Bíblia fala no versículo 13: Gideão chegou no momento, olha a hora perfeita, exata de Deus, em que um homem estava contando o seu sonho. E há um amigo, um homem se levantou lá no meio dos midianitas e chamou um amigo dele e falou: olha o sonho que eu tive. Olha o sonho que eu tive, era um pesadelo. Ele falou assim: tive um sonho, um pão de cevada vinha rolando, um pão gigante. Olha o pesadelo do medianita. Um pão gigante vinha rolando no meio do acampamento nosso, e ele vinha como um furacão rolando, e dentro do acampamento medianita, e atingiu a tenda com tanta força que ela caiu e desmontou. A Bíblia fala que o sonho daquele homem foi que um pão gigante entrou dentro do acampamento deles e começou a vir com tanta força, com tanta violência, que começou a derrubar todas as tendas ali do inimigo. Ei, quando você e eu começamos a orar, quem vai ter pesadelo é Satanás, porque ele vai ver que você não se entregou às circunstâncias da sua vida. Não se entregue. A situação estava feia, mas o povo começou a adorar, começou a louvar a Deus. E Deus fala: vem cá, meu filho, que eu mostro aqui o que está acontecendo agora no mundo espiritual. Enquanto eu e você começamos a adorar, grave isso no seu coração. O inimigo está tendo pesadelo, o inimigo não está dormindo, o inimigo está furioso, porque você
quando Jesus pisa, meu amigo, até o diabo treme diante da presença dele. Mas eu não quero ficar somente com aquilo que aconteceu no acampamento do inimigo. Segundo, quando eu e você adoramos a Deus de verdade, tudo aquilo que era forte na mão do inimigo começa a ficar fraco. Tudo aquilo que era forte na mão do inimigo começa a ficar fraco. Vamos entrar na Bíblia. Gideão chamou 300 homens, não poderiam ser covardes, não poderiam ser medrosos, não poderiam ser pessoas que não criam que Deus ia entregar o inimigo na mão deles, tinham que ser 300 valentes. Aí chama os 300, e numa mão Gideão fala: leva uma buzina na sua mão, leva um cântaro, e dentro do cântaro tem uma tocha. E quando eu dar ordem, vocês vão se espalhar. A Bíblia fala que eles mandaram eles se espalharem em volta do acampamento do inimigo. Vamos fingir que aqui é o acampamento do inimigo. Tinha 100 pessoas aqui, tinha 100 pessoas aqui, tinha 100 pessoas aqui. Era 300 homens rodeados no acampamento do inimigo. E Gideão falou assim: quando tocarmos a buzina, quando nós darmos o alarme, vocês vão quebrar o cântaro e vocês vão levantar uma tocha. E era meia-noite. A Bíblia fala que era a meia-noite, como era a primeira vigília da meia-noite. E a Bíblia fala que eles deram o toque da buzina. O toque da buzina é um sinal histórico, é um sinal de Israel, que estava mostrando para o inimigo: ei, se levantou agora o nosso Deus para guerrear com você, se levantou agora o exército do Deus poderoso, se levantou agora o povo de Deus. E quando nós damos o brado, é Deus que vai na frente. E quando nós damos o brado, é Deus que guerreia. E quando nós damos o brado, é o Senhor que entrega o inimigo nas nossas mãos. Então o primeiro toque era a buzina, e tocou a buzina, e depois quebraram os cantos. É o que a minha irmã Terezinha, nossa amada, cantou. Ei, quando você começa a tocar a buzina, quando você começa a orar, quando você começa a louvar, quando você começa a se quebrantar na presença do Senhor, sabe qual é o resultado final? A sua mão direita vai estar segurando uma tocha, vai estar segurando a luz de Deus, vai estar segurando o poder do Altíssimo, vai estar segurando a presença do Eterno em meio às trevas. Vai estar, a tocha simboliza testemunho, a tocha simboliza que você é dele, a tocha simboliza que você é luz em meio às trevas, a tocha simboliza que eu e você já tocamos a buzina, já nos quebramos, e agora que prevalece a luz de Deus na nossa vida. Ei, quantas pessoas aqui tem nesta manhã que está segurando a tocha? Apocalipse 12:11 diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. É importante nós termos tocha na mão, é importante nós entendermos que a buzina é pelo poder de Deus, é por aquilo que Ele fez, é por aquilo que Ele faz, é por aquilo que Ele é, e a quebrantar é nós que temos que fazer na presença dEle. E a tocha também é papel meu e seu. Nós temos que ter testemunhos diante do inimigo, nós temos que nos levantar com tochas na mão, nós temos que nos levantar como a luz do mundo, nós temos que nos levantar como o sal desta terra. Testemunho, vida no altar, vida consagrada, vida quebrantada na presença dEle. E não é diferente lá em Atos. Nós vamos terminar agora. Lá em Atos capítulo 16, a história se repete. A história se repete. A Bíblia fala que Paulo e Silas receberam muitos açoites. Eram açoites nas costas, que ficaram ali com dores, ficaram com marcas. E a Bíblia fala que eles pegaram aqueles dois homens em praça pública e humilharam eles em meio a todo o povo, e deram chicote, deram chicote, deram chicote, deram chicote. E a Bíblia fala que deram uma ordem: coloca eles no cárcere interior, e coloca eles presos num tronco de uma árvore, coloca eles com guarda vigiando. Ei, esses homens aí é os piores que existem na terra. Esses homens aí tem que ter a melhor corrente que existe. Esses homens aí coloca no cárcere interior. Esses homens aí amarra bem. Esses homens
aconteceu? Ei, sabe aquela corrente que era forte? Começou a ficar fraquinha na mão deles. Ei, sabe o tronco que estava amarrando os pés deles? Aquilo lá era fichinha, porque Deus começou a destruir aquilo que era forte. O cárcere interior se abriu, o preso ficou doido. O que aconteceu? Porque quando eu e você adoramos a Deus e damos testemunho, a Bíblia fala que eles oravam, e não só oravam em voz baixa. A Bíblia fala que todos os presos escutavam eles clamando, escutavam eles louvando. Isso fala de tocha, isso fala de testemunho, isso fala de vida no altar. E quando vocês têm as três combinações, o terremoto de Deus começa a agir. Ei, a corrente do inimigo é fichinha para Deus. Ei, essa doença é fichinha para Deus. Este mal que vem contra a sua vida não é nada comparado ao poder do nosso Deus. Vamos colocar de pé nesta manhã. O verdadeiro adorador. Cadê o verdadeiro adorador nesta manhã? Eu quero ser aqueles 300 homens que tocaram buzina, que quebraram seus vasos e que ficaram com tocha nas mãos. Eu quero ser um Paulo e um Silas, que por mais que me dão chicotes, por mais que me aprisionam, por mais que fazem tudo contra mim, eu não consigo parar de adorar o meu Deus. Porque eu conheço Ele, eu conheço o seu poder, eu conheço o que Ele é capaz de fazer. Talvez você não tenha orado, talvez você não tenha louvado, talvez você tenha feito até o mal, mas nesta manhã o Senhor te faz lembrar: ei, o meu amor por você ainda existe, ainda é real, e eu vou dar livramento para a sua alma, eu vou dar escape para essa situação que você está vivendo. A Bíblia fala que quando Paulo e Silas louvavam e adoravam a Deus, todas as prisões se abriram. Ei, igreja, enquanto você começa a louvar, enquanto você e eu começamos a adorar, enquanto aqueles 300 homens rodeavam o acampamento do inimigo, sabe o que aconteceu? A vitória não só foi para aqueles 300, mas foi para todo o povo de Deus na terra. Enquanto eu e você começamos a louvar e adorar, as prisões do lado estão se arrebentando. Ei, tem alguém na sua casa aí que está aprisionado? Começa a adorar, começa a louvar, começa a levantar a tocha, começa a ser um verdadeiro adorador, porque eu te garanto que o resultado da sua semente será a libertação dos cativos, dos oprimidos,
partir de hoje você quer falar para o Senhor: Senhor, eu quero te adorar. E adorar a Deus não é só um ser religioso. Adorar a Deus é no seu falar. Você não vai mentir, você não vai xingar, você não vai fazer o que não deve. Isso é adoração a Deus, meu amigo. Isso é adoração a Deus. Adoração a Deus é quando você olhar para o seu próximo, olhar com amor, olhar de amor. Adoração a Deus é quando você entrega o seu coração e fala: Senhor, eu quero ser como Tu és. Isso é adoração. Isso é vida com Deus. A partir desta manhã, você vai ser como aqueles 300 homens. O que é que está te oprimindo? O que é que está te machucando? Você vai começar a rodear nesta manhã. Você vai rodear aquela situação até Deus dar vitória. Nesta manhã, se há alguém aqui, nesta manhã que quer entregar a sua vida a Jesus, e quer falar assim: Senhor, eu tenho sido longe da Tua presença, mas a partir desta manhã eu quero ser Teu. Há uma necessidade, amados, de você confessar, de você ser como uma pessoa que levanta a tocha e fala assim: Senhor, eu estou levantando a minha tocha para todos verem que eu sou Teu. Eu me entrego ao Senhor. Não me livro até da minha alma ver que a partir desta manhã eu sou Tu, Senhor. Se há alguém nesta manhã, levante a sua mão. Se há alguém nesta manhã, levante a sua mão. Só se há. Ninguém vai forçar você. É só se você quer entregar a sua vida a Jesus. Levante a sua mão. Todos são dele. Tem uma mão levantada. Você já é cristã, amada? Ela já é cristã, essa irmã aqui? Não? Quer entregar sua vida a Jesus? Ela está levantando a mão. Queria que uma missionária fosse ali e abraçá-la. Em nome de Jesus, uma missionária, por favor, vai ali abraçá-la. Uma missionária, por favor, vai ali abraçar aquela irmã ali. A irmã Terezinha, essa irmã que é. Essa irmã que é. Não, essa atrás mesmo, né? Essa amada aí. Pode abraçá-la, por favor. Ore por ela nesta manhã. Há mais alguém que estava afastado do caminho do Senhor, estava fazendo o que não deveria.